Porque se nós pararmos para pensar, um número incontável de pessoas morreram, outras tantas estão morrendo e ainda outras morrerão sem ouvir falar de Jesus, sem ter acesso à Bíblia. A pergunta que surge é: estarão todos os não evangelizados condenados à danação eterna por conta de um acidente histórico, geográfico ou por omissão da igreja? Nesse caso, o exclusivismo dirá: sim, se não ouviu falar de Jesus, estará irremediavelmente perdido. Por outro lado, o inclusivismo, ele procura dar uma resposta um tanto quanto diferente nesse sentido. Então, respondendo aqui diretamente, é possível alguém ser salvo sem conhecer Jesus? Se eu disser não, consequentemente, acredito que todos os crentes pré-messiânicos, as crianças que morrem antes da idade da razão e até mesmo os mentalmente incapazes seriam condenados. E aí, pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês de novo, aqui no Plenecast, que é o podcast da Plenitude. Você pode ver aí, pode perceber que nós estamos de casa nova. Justamente. É o nosso primeiro episódio aqui no nosso novo estúdio. É uma alegria pra gente. Você vai ver aí como ficou bonito. Já ainda falta um pouquinho para ficar totalmente pronto, mas está 90% pronto. E hoje nós estamos aqui para discutir um tema tão legal. E eu quero pedir antes para você, aquilo que eu sempre peço, que não te custa nada, é de graça, se você puder nos ajudar aí a promover esse conteúdo, curtindo, compartilhando, comentando aí, mandando para as pessoas que você conhece. Isso nos ajuda muito, ajuda o nosso canal a se tornar relevante, ajuda esse conteúdo, ajuda que o YouTube impulsione esse conteúdo. Então vai ser muito, muito bênção aí pra gente e também pro convidado que está aqui, poxa. Exatamente. Se você puder também ativar o sininho das notificações aí do YouTube, porque assim você vai ficar sabendo dos conteúdos que estão chegando, os novos conteúdos que nós lançamos, e você vai poder sempre assistir tudo aí em primeira mão. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Diogo Scremin, meu irmão aqui que é o outro host, Hugo Scremin. Pessoal, nós estamos aqui, esse é o episódio 75. Já foram 75 episódios aqui gravando o podcast. E hoje, estreando aqui esse novo estúdio, nós estamos recebendo aqui, com muita alegria, o Kaique Slumial. Olha que sobrenome bonito, diferente. O meu é meio diferente também, que é Scremin. Todas as vezes que eu falo meu sobrenome para alguém, a pessoa pergunta: soletra para mim, por favor? O senhor também acontece isso? Acontece. Soletra para mim? Então, nós estamos recebendo aqui o Kaique Slumial. E o Kaique, ele é bacharel e mestre em teologia pelo Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro, onde também leciona. Ele é casado com a Gíulia e é pai do Pedro. E nós estamos aqui hoje para falar de um tema que é muito pouco explorado na igreja, no meio evangélico, no meio cristão, que é tema do livro do Kaique, que é alguns livros de teologia que o Bibo aí organizou tudo isso, né? Agradecer o Bibo também pela ponte com o Kaique. Mas o livro é Qual é o Destino Eterno dos Não Evangelizados? Olha aqui. Que livro lindo, que capa linda. Você já fez essa pergunta? Você já pensou nisso? Qual é o destino eterno daquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir sobre Jesus? E para isso, o Kaique está aqui hoje para responder essas perguntas para a gente. Maravilha. Olá, Hugo. Olá, Diogo. Prazer estar com vocês aqui, participando desse programa. Quero aproveitar a oportunidade, mandar um beijo para minha esposa, Júlia, para o meu filho Pedro. Me faço acompanhado do Danilo, meu amigo. Agradecer também Gabriel, Gustavo, que estão aqui na parte técnica, né, e contribuem para que esse programa se desenvolva com essa excelência. E eu tenho expectativa de que esse episódio será muito bacana, haja vista que nós estamos falando de um tema muito pertinente, que tem implicações soteriológicas, missiológicas, teontológicas e por aí vai. Então espero que, de fato, aqueles que nos acompanham, né, os telespectadores, possam conhecer um pouco deste tema tão espinhoso e tão pouco explorado, não apenas no contexto da igreja, mas até na academia, né? Haja vista que o último material em língua portuguesa que nós temos acerca deste tema é do ano 2000. Então, de lá para cá, estávamos aí com uma escassez a respeito dessa temática. Embora seja uma abordagem introdutória, eu acredito que trará luz a essa questão tão instigante relacionada ao destino eterno dos não evangelizados. O subtítulo do livro É possível ser salvo sem conhecer Jesus? Boa pergunta, né? Olha, devido à complexidade do assunto,
eu acho que é importante nós cobrirmos aqui algumas coisas a fim de não ficar nenhuma ponta solta. Quando se fala de inclusivismo, por exemplo, é importante deixar claro que o inclusivismo ele não tem qualquer relação com o universalismo e também não tem qualquer relação com o pluralismo religioso. O universalismo, grosso modo, defende a ideia de que, no final das contas, todos serão salvos, né? E nós não cremos dessa forma. E também o pluralismo religioso diz que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões provisionam salvação, e essa não é a ideia do inclusivismo, que é aquela que nós pretendemos trabalhar aqui de forma um pouco mais detida, haja vista que o exclusivismo geralmente é aceito pelas pessoas sem considerar o assunto. Sim. Por quê? Porque nós temos alguns versos bíblicos que aparentemente trazem a ideia de que se alguém não ouviu falar de Jesus, essa pessoa estará irremediavelmente perdida. Então é importante deixar claro, à guisa de introdução, que o inclusivismo evangélico, a proposta que nós iremos trabalhar com um pouco mais de detalhes, é uma posição ortodoxa, muito bem fundamentada desde os primórdios da igreja, tendo entre os seus defensores Justino Mártir, Clemente de Alexandria, temos também o próprio Orígenes, período da Reforma Zwinglio, mais para frente Armínio, Wesley, C.S. Lewis, Roger Olson e por aí vai. Então, é um ponto de vista ortodoxo que vale a pena ser considerado no que diz respeito a essa questão tão difícil, né? Porque se nós pararmos para pensar, um número incontável de pessoas morreram, sim, outras tantas estão morrendo e ainda outras morrerão sem ouvir falar de Jesus, sem ter acesso à Bíblia. A pergunta que surge é: estarão todos os não evangelizados condenados à danação eterna por conta de um acidente histórico, geográfico ou por omissão da igreja? Nesse caso, o exclusivismo dirá: sim, se não ouviu falar de Jesus, estará irremediavelmente perdido. Por outro lado, o inclusivismo ele procura dar uma resposta um tanto quanto diferente nesse sentido. Então, respondendo aqui diretamente, é possível alguém ser salvo sem conhecer Jesus? Se eu disser não, consequentemente, acredito que todos os crentes pré-messiânicos, as crianças que morrem antes da idade da razão e até mesmo os mentalmente incapazes seriam condenados. Por quê? Sim. Porque os crentes pré-messiânicos, por exemplo, eles não ouviram falar de Jesus enquanto personagem histórica. É claro que Jesus é o verbo pré-existente, no entanto, ele passa a existir, o Jesus histórico, num determinado momento da história. Os crentes pré-messiânicos não o conheceram. Se eu disser que ninguém será salvo sem ouvir falar de Jesus, nós já teríamos um problema aqui. Além do mais, temos as crianças que morrem antes da idade da razão. Elas não desenvolveram a sua cognição a ponto de compreender quem é Jesus. Então, se você em casa concorda comigo que todas as crianças que morrem antes da idade da razão serão justificadas e, portanto, salvas, a resposta para a pergunta tema é possível que sim, que pessoas sejam salvas sem conhecer Jesus. E temos também o caso dos mentalmente incapazes, que também não conseguem discernir quem é Jesus. Mas é óbvio que a pergunta ela diz respeito aos não evangelizados. E nesse sentido, o inclusivista responderá o seguinte: a fé em Cristo é necessária para a salvação? E a resposta é sim, vírgula, mas reticências. Por quê? Porque o critério crer em Cristo, ele se aplica em contextos em que isso é possível. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, onde há a livre circulação da pregação do Evangelho, o indivíduo precisa crer em Jesus, precisa confessá-lo. Porque, do contrário, João 3,18, quem não crer no Filho já está condenado. Então, contextos em que isso se faça possível, o indivíduo precisa se arrepender, crer e perseverar crendo em Jesus. Ok? Mas a temática do livro, ela procura falar sobre aqueles que nunca ouviram de Jesus, sobre aqueles que não têm acesso à Bíblia. E é por isso que o inclusivista diz sim, porque aqueles que têm condições de fazê-lo precisam. Todavia, não é o caso dos não evangelizados. E aí por isso entra as reticências. Porque o critério crer em Cristo não será exigido daqueles que não têm condições de fazê-lo. Tá certo? Então, neste caso especificamente, se tratando daqueles que não ouviram o Evangelho, o inclusivismo defende que eles serão julgados por Deus a partir da medida de luz da autorrevelação de Deus que eles receberam. Romanos 1 e 2,
fala sobre a revelação de Deus na natureza. Romanos 1, no caso. Romanos 2, sobre a autoconsciência, né, o senso de moralidade. E nesse sentido, aqueles que não foram alcançados pelo Evangelho foram alcançados, sim, por Deus, pelo Deus que se revela e se faz conhecido. Então, se eles responderem com fé a esse Deus que se faz conhecido, eles poderão ser justificados. Tá? Então, respondendo aqui essa primeira pergunta, para deixar claro, eu diria, porque creio que o inclusivismo seja uma vertente ortodoxa, que faça sentido, eu creio que aqueles não evangelizados, embora não tenham contato com a mensagem do evangelho, eles estão tendo contato com o Deus que se faz conhecido. Agora sim, o termo literal mesmo, o exclusivismo, então nós estamos falando de eleição. Pessoas que foram eleitas antes da fundação do mundo, então existe um exclusivismo e elas são salvas independente daquilo que aconteça. Seria isso, o inclusivismo, literalmente falando. No sentido estrito do termo, o exclusivismo, que também pode ser entendido como restritivismo, ele procura defender o seguinte, que Cristo é base ontológica e epistemológica. O que significa isso? Que ele só é salvo por Cristo e que só é salvo por ouvir a mensagem. Há a necessidade de uma fé por meio da verbalização do evangelho. Então, a exclusividade do termo se refere a isso, que Cristo, ou melhor, a fé consciente em Cristo é necessária para a salvação. O exclusivismo tem a ver com isso. A questão da eleição, ela não entra aqui, porque nós temos entre os exclusivistas pessoas que são calvinistas e pessoas que são arminianas. Entendi. Não tem uma relação necessária. É possível um arminiano ser exclusivista, enquanto um calvinista pode ser inclusivista. Não há essa relação necessária, muito embora, geralmente, os inclusivistas são arminianos, enquanto os exclusivistas são calvinistas. E um dos argumentos do inclusivismo é a acessibilidade universal da salvação. Acessibilidade universal da salvação. E o que isso significa? A Bíblia demonstra que Deus ama a todos e deseja salvar a todos. 2 de Pedro, capítulo 3 e verso 9. E Cristo morreu por todos. E aí nós temos João 1, 29, João 3, 16, Tito 2 e 11, 1 Timóteo 2, de 4 a 6, 1 Timóteo 4 a 10, 1 João 2 e 2, e por aí vai. Inúmeros textos que mostram que Deus ama a todos, que Cristo morreu por todos e que, portanto, ele deseja salvar a todos. A questão que se coloca é, se Deus deseja, de fato, que todos sejam salvos, por que é que ele estabeleceu um meio de salvação que é tão limitado? Haja vista que depende do engajamento da igreja. Então, esse argumento gira em torno da seguinte questão. Se é do desejo de Deus que todos sejam salvos, significa que ele estabeleceu um meio de alcance que seja mais abrangente do que a pregação do evangelho. E qual que é esse meio? A revelação geral e a providência. A revelação geral é antiga e abrangente, todavia é nebulosa. Não é tão clara quanto, por exemplo, a pregação do evangelho. Eu costumo dizer, Hugo e Diogo, que o cenário ideal é um cristão, um missionário, devidamente preparado em termos antropológicos e teológicos, anunciando a mensagem do evangelho, o plano histórico redentivo, numa linguagem acessível e falando de fato sobre Jesus. Esse é o cenário ideal, né? Mas a bem da verdade é que não funciona dessa forma. Tem pessoas que não estão ouvindo sobre Jesus e não têm acesso à Escritura. E é nesse sentido que o inclusivismo pensa. Ora, se Deus ama a todos e deseja salvar a todos, e na sua onisciência, consciente de que o evangelho não chegaria a algumas pessoas, Deus, ele se revela de uma forma abrangente, de maneira que aqueles que, mesmo não tendo acesso ao evangelho, estão tendo contato com um Deus que se faz conhecido, e se assim for, ao invocarem o nome do Senhor, Romanos 10 e 13, eles poderão ser salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá? Então, é importante deixar isso claro também. Uma outra questão, Diogo e Hugo, é que o inclusivismo e o exclusivismo eles concordam em 2 de 3 pontos. 2 de 3 pontos. Quais são os pontos concordantes? Que o cristianismo é a única religião verdadeira e que a salvação ela só é possível por meio do sacrifício vicário de Cristo Jesus.
Ou seja, ao longo da história da humanidade, todo indivíduo que foi salvo, ele só foi salvo pelos méritos de Cristo. Inclusive os do Antigo Testamento, porque o sacrifício de Cristo ele tem efeito retroativo. Então, por mais que não conheçam a Jesus, se beneficiaram deste sacrifício. Então, concordam que o cristianismo é a única religião verdadeira, que Cristo é o único que providencia a salvação, porém discordam no que diz respeito ao argumento epistêmico ou epistemológico, porque o exclusivista diz: se não ouvir o evangelho, estará irremediavelmente perdido. Ou seja, Cristo não apenas é o meio por excelência, como é o único meio pelo qual o pecador será salvo. O inclusivismo, por sua vez, diz: a pregação do evangelho é o meio por excelência, mas não o único, porque Deus pode alcançar sim o pecador, e eu estou enfatizando o pecador, porque às vezes paira no imaginário coletivo a ideia de que os não evangelizados serão salvos por inocência ou ignorância. E isso é um absurdo, né? Primeiro porque ninguém é inocente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E segundo, que ninguém é ignorante acerca da existência de Deus. Porque Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, diz que Deus lhes manifestou, Deus se fez conhecido, os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua divindade claramente se notam. Justamente por isso, eu vou até pegar o texto bíblico, a minha Bíblia não está aqui, mas eu vou abrir no celular, Romanos capítulo de número 1 e o verso de número 21, é muito interessante para essa questão que nós estamos conversando, porque Paulo diz o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. No verso 20 ele diz: é justamente por isso que eles são indesculpáveis. A tônica de Paulo é a seguinte: Deus se fez conhecido, seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se veem. E eles não tributaram a glória a Deus, mesmo o tendo conhecido. Não glorificaram como Deus. E é por essa razão que eles não poderão fazer apologia de si. Ou seja, o que eu estou trabalhando aqui? A ideia de que ninguém é ignorante acerca da existência de Deus. Esse é o argumento da revelação geral, né? Além desse texto, nós temos o Salmo 19, que diz: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa sobre o outro dia. Ninguém alegará: eu não sabia da existência de Deus. É o que Paulo está defendendo aqui. Portanto, não é esse o caminho que o inclusivismo trilha, da ignorância ou da inocência. Não. A salvação sempre foi e será pela graça, mediante a fé. Sim. Efésios 2, 8 e 9. Ocorre que no Antigo Testamento, o objeto da fé era o próprio Yahvé. Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. Davi creu em Deus, Gideão creu em Deus, e eles foram justificados por isso. Ou seja, assim como no Antigo Testamento, os crentes pré-messiânicos nutriam fé em Deus e eram salvos pela graça mediante a fé em Deus, nesse contexto vigente, nós cremos que os pagãos não evangelizados, à medida em que responderem a essa luz que estão recebendo da autorrevelação de Deus, ao invocar o Senhor, eles poderão ser salvos. Agora, nós não incorremos no risco também, dentro do inclusivismo, de suavizarmos a doutrina cristã no seguinte sentido. Nós sabemos que para sermos salvos, claro, nós precisamos, o justo viverá pela fé, é uma confissão, é declarar que Jesus é o Senhor, mas a vida cristã, ela exige de nós também uma renúncia. Sim. E quando nós pensamos nesse prisma, esses povos não evangelizados que terão uma autorrevelação de Deus, eles não terão a oportunidade de viver realmente essa renúncia para Jesus Cristo como nós buscamos viver. Então, essa questão ela é interessante, com certeza, e é por isso, até desmontando aqui uma outra falácia, que é a seguinte, né? Se o inclusivismo está certo, não tem necessidade de missões. Por quê? Porque vai que o não evangelizado está lá, sendo salvo por ignorância ou inocência. Chega o missionário, prega o evangelho, ele rejeita Jesus e será condenado. Bem, nós precisamos de fazer missões. Por quê? Porque esse indivíduo,
hipoteticamente, que foi justificado pela autorrevelação de Deus, né, e o Espírito Santo aplica a salvação no seu coração, ele carece de conhecer o cristianismo para que desfrute das bênçãos oriundas do Pentecostes em diante. Ou seja, por ser um crente em Deus e sem acesso à Escritura, ele nada sabe sobre o Cristo que o salvou, ele nada sabe sobre a ideia da renúncia, né, de negar a si mesmo, tomar a sua cruz, nada sabe a respeito do glorioso retorno de Cristo, da vida pós-morte. Eles não têm tantas informações assim como nós temos. E por isso que as missões são urgentes. Primeiro porque é um mandamento, né? Mateus 28:19 e Marcos 16:15. É a grande comissão. É a grande comissão. E os verbos estão no modo imperativo, Sim. que é o modo da ordem. Então, independentemente se alguém vai crer ou não, eu preciso ir. Em segundo lugar, pelo motivo que eu destaquei anteriormente, o cenário ideal, melhor dizendo, é um missionário, pronto em termos antropológicos, numa linguagem acessível, pregando o evangelho. Meus irmãos, Hugo e Diogo, se no Brasil, onde há a livre circulação do evangelho, você prega o evangelho de forma clara e as pessoas rejeitam, imagine entre os não evangelizados, que eles têm apenas um fecho de luz, que é a revelação geral, o senso de moralidade e até aspectos culturais vigentes. Então as missões elas são imperativas por essas razões e também pelo fato de que nós desejamos de que esses que eventualmente serão crentes, e aqui é necessário abrir um parêntese, porque não quer dizer que todo não evangelizado será salvo, pelo amor de Deus. Porque aí senão a gente incorre no universalismo. Sim. Se nós sim, pensarmos que todos serão salvos. Né? com certeza. É evidente que não. Aliás, entre os inclusivistas, nós temos dois grupos. Os que são otimistas e os que são pessimistas. Os otimistas dirão, cara, os não evangelizados crerão em Deus numa proporção gigante. O que é mais pessimista dirá, é possível que alguns poucos não evangelizados, ao contemplar Deus na criação geral, senso de moralidade e providência, se voltem para ele e o invoquem como o Salvador. Ou seja, um número pequeno. Mas mesmo aquele que é não tão otimista, ele dirá o seguinte, se pelo menos uma pessoa na história da humanidade invocar a Deus, tendo acesso à autorrevelação de Deus, a pergunta tema do livro está respondida. É possível alguém ser salvo sem conhecer Jesus? Se pelo menos uma pessoa crer, então sim. Então tem até essa diferenciação entre os dois grupos, os otimistas e os pessimistas, mas a minha ideia não é entrar no mérito de quantas pessoas crerão, porque eu sei da dificuldade que é. Eu trabalho com evangelização e, via de regra, você prega o evangelho de forma clara, de forma explícita, e as pessoas dizem, não, eu não quero. Imagine aqueles que têm acesso a uma revelação geral. Então, é possível que isso ocorra numa escala pequena, mas, ainda assim, a ideia é destacar que Deus deseja salvar o pecador e que ele não está limitado ao engajamento da igreja. Ele também está se revelando e a partir dessa medida de luz que as pessoas estão tendo acesso, elas poderão sim desfrutar de um relacionamento salvífico com Deus. Tá certo? Inclusive, né, daqui a pouco, dependendo de como caminhar aqui a conversa, eu gostaria de fazer menção, tem um livro clássico de missiologia do Don Rickardson, O Fator Melquisedeque, onde ele cita, na verdade a tônica do Rickardson é falar sobre Deus deixando rastros de si nas culturas para facilitar a pregação do evangelho. Mas ele cita, por exemplo, os carienses da Birmânia, que é um povo do século XIX que não teve contato com o evangelho, não tinham uma Bíblia, mas ainda assim nutriam fé num Deus chamado Iuá, né? Eles o chamavam de Iuá, que significava Deus Supremo, na sua linguagem. No entanto, os atributos deste Deus, que eles creem, conforme o Rickardson cita, são atributos extremamente semelhantes ao Deus que nós servimos. Ocorre que eles não têm acesso à Bíblia e por isso não o chamam de Yahvé, mas ainda assim eles nutrem fé nesse Deus. E eles estavam com a expectativa de que viria um irmão branco, portador de um livro branco, e os falaria mais sobre Ivuá. E é interessante que em 1817, salvo engano, chega um missionário chamado Adoniran Judson e prega o evangelho para eles e ocorre um avivamento. Por quê? Interessante que aqueles que já nutriam uma fé no Ivuá, Deus Supremo,
quando tem o contato com o Deus das Escrituras, onde o Adoniran Judson explica, e aqui eu faço um paralelo com aquilo que Paulo diz em Atos 17, esse Deus que vocês adoram se conhecer é o Deus que eu vos anuncio, há um avivamento. Porque eles já nutriam a fé num Deus sem ter tanto conhecimento acerca dele. Adoniran Judson chega e fala mais sobre esse Deus, meu irmão, aí ocorre um avivamento. Mas a questão que fica é a seguinte, e nesse intervalo de tempo em que aqueles que criam em Ivoá e na expectativa do irmão branco com o livro branco morreram e não tiveram tempo suficiente para a chegada do Adoniran Judson. Será que eles morreram e foram condenados? O Clark Pinnock, que é um defensor do inclusivismo, ele diz que nesses casos nós poderíamos considerar esses que criam em um Deus, chamando com um nome diferente, mas com atributos semelhantes ao Deus das Escrituras, de pré-messiânicos informacionalmente, ou seja, eles são pré-messiânicos em termos de informação. Porque quando o Adoniran Judson chega e prega, agora eles têm a informação necessária do Evangelho. Então, tem esses carienses da Birmânia, tem também, vou pegar aqui para citar, eu acho que é válido, os Iorubás da Nigéria. Olha que interessante. Eles cultuavam um ser supremo, a quem chamavam de Oludumare. Oludumare é conhecido como Criador, o Altíssimo, Rei que habita nos céus, possui todos os atributos superlativos, executa julgamento, é o discernidor dos corações, que vê tanto o interior como o exterior do homem. E, por fim, somente ele pode realizar seu trabalho meramente através da fala. Olodumare é o Todo-Poderoso, é o Criador que merece ser adorado pela humanidade. Não pode ser representado por imagens, mas pode ser abordado como Pai. Não se sabe quando as tradições iorubás sobre o Olodumare se originaram, mas a pesquisa mostrou que o Deus superior dos iorubás não foi uma inserção posterior através do contato com o cristianismo ocidental. E aí a pergunta que surge é: onde os iorubás obtiveram seu conhecimento de Deus? Mais ainda, um homem da tribo iorubá que reconhece sua necessidade, caso se entregasse à misericórdia de Deus como ele o conhecia, seria salvo mesmo sem nunca ter ouvido o evangelho conforme os crentes do Antigo Testamento? Então essa é uma questão intrigante, porque nós estamos falando de um caso empírico, não é mera teoria. De fato, houveram povos que não tiveram acesso à Bíblia, não tiveram acesso ao evangelho, no entanto, nutriam fé num Deus cujo nome é diferente do Deus que nós conhecemos, o Deus que se revela nas Escrituras, todavia, os atributos são exatamente iguais. Tá? Então, eles estão num relacionamento com um Deus que é, ao meu ver, o Deus das Escrituras, porém eles chamam por um nome diferente, porque não têm acesso à Escritura. Sim. Agora, pensando nesse sentido, em pleno 2024, eu acredito que nós temos povos no mundo que possam crer num Deus, somente um Deus, religiões monoteístas, Certo. mas que não creem nesse nosso Deus, que é o Deus único e verdadeiro, creem num Deus que não é o Deus das Escrituras, porque eles não têm a revelação do nosso Deus. Então nós podemos encaixar eles nisso também. Por exemplo, países ultra fechados que são muçulmanos. Então, nesse caso em especial, é difícil asseverar, porque nós estamos trabalhando aqui no campo da subjetividade, né? Mas a questão é a seguinte: o que dá para dizer com base nas Escrituras? O que dá para dizer é o que Paulo declara em Romanos capítulo 1, que ninguém pode alegar ignorância acerca da existência de Deus, porque, como eu já destaquei, os atributos de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se vê. Então, seja alguém da Coreia do Norte, seja alguém numa tribo remota, essa pessoa, Paulo está dizendo, quem está dizendo isso é Paulo, não sou eu. Paulo está dizendo Sim. que elas estão tendo contato com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus Criador. Então, nesse cenário hipotético que você traz, se esta pessoa, ao se deparar com o Deus que nós servimos, que se faz conhecido, e ela invocá-lo, eu creio que ela desfrutará de salvação. Mas é delicado dizer que esse povo ou aquele desfrutará, porque aqui a gente entra no campo da subjetividade e não é possível dizer. Nós mesmos não conseguimos dizer isso, porque a gente habita um país cristão. Sim.
mesmo antes de receber a Jesus, eu ouvia falar sobre um Cristo, eu ouvia falar sobre Deus. Então, assim, é um cenário diferente que não dá para nós asseverarmos como funciona. Então, eu gosto sempre de trabalhar com aquilo que nós temos revelado nas Escrituras. E o que está revelado é isso, que não poderão fazer apologia de si aqueles que, estando em contato com Deus mediante a sua autorrevelação, não tributam a glória que é devida. Eu acho que uma leitura contrária desse texto é plenamente possível, né? Qual que é a leitura padrão e comum que geralmente os nossos irmãos reformados fazem? A revelação geral é apenas base para a condenação, né? Você pega qualquer teologia sistemática, principalmente de autores reformados, e você vai ver eles dizendo a revelação geral é apenas base para a condenação. Ora, se a revelação geral é apenas base para a condenação, isso que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 1 não vai fazer muito sentido. Por quê? Ele está dizendo, vocês não poderão fazer apologia de si, vocês serão condenados, porque não me deram a glória que é devida, não me reconheceram como Deus. Ou seja, Senhor, mas eu não o fiz porque não era possível. O Senhor está exigindo de mim algo que era impossível de ser feito. Por isso que eu faço uma leitura contrária. Qual que é a leitura contrária? Aqueles que estão tendo acesso a essa revelação, caso responda positivamente, caso glorifiquem a Deus, serão justificados. Mas é justamente por não fazerem isso que não poderão fazer apologia de si, que serão condenados. Entendeu? Então, é a exigência de algo que não pode ser feito. Eu acho que não faz muito sentido essa ideia de uma revelação geral que apenas condena. Eu penso que a revelação, seja ela geral ou especial, ela cumpre o propósito de revelar. Ela revela. O que é a revelação geral? É tudo aquilo que se pode conhecer acerca de Deus através das coisas criadas. Já citei aqui Salmo 19, Romanos 1, do 18 em diante. E o que é a revelação especial? A Bíblia Sagrada e Cristo Jesus. Algumas pessoas têm acesso à revelação especial de Deus, é o nosso caso. Outras têm acesso apenas à revelação geral. Mas ambos os grupos estão tendo acesso a Deus. Um de forma mais clara, outro de forma mais nebulosa. Mas ambos estão em contato com Deus. É uma coisa também que a gente não pode tirar de lado, é a onipotência de Deus, o poder que ele tem de alcançar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, mandando alguém até lá, da maneira que seja, ou sonhos, ou pregação do evangelho, porque Deus é poderoso para isso. Se nós tirarmos isso da questão, nós estamos tirando a onipotência de Deus também. E Deus pode salvar qualquer pessoa em qualquer lugar, na hora que ele quiser, no momento que ele quiser. Sim, eu creio dessa forma também. Deus, ele é soberano, ele é onipotente. E nós temos relatos de muçulmanos que estão sonhando com Jesus. Exato, né? Eu ia falar isso. Não houve uma pregação clara, mas ele teve um sonho ali. Tá, mas qual que é o conteúdo desse sonho? Porque tem um outro argumento do inclusivismo que é o seguinte, ele é conhecido como o princípio da fé. E o princípio da fé baseia-se na seguinte pergunta: qual que é o conteúdo necessário acerca de Jesus para que um indivíduo desfrute de salvação? O que ele precisa saber? Ele precisa saber sobre a morte e a ressurreição, ele precisa saber sobre as duas naturezas do Redentor. Qual que é o conteúdo específico? Por quê? Nós temos hoje aí no interior do Brasil lugares distantes, pastores, que não são versados em cristologia, mas que conhecem alguma coisa acerca de Jesus, que Jesus Cristo salva. Ou seja, as doutrinas básicas da salvação. As doutrinas básicas, e às vezes deficientes até nas doutrinas básicas. E a pergunta é, qual que é o conteúdo necessário? Né? O que ele precisa saber? E outra pergunta, quando que houve essa transição? A partir de que momento foi estabelecida essa transição? Olha, a partir de agora só vai ser salvo aqueles que crerem em Jesus. Quando que foi? Foi na morte de Jesus? Foi na sua ressurreição? Foi na ascensão aos céus? Foi no dia de Pentecostes? Quando que foi? O Roger Olson ele faz um experimento mental que eu acho muito interessante. E o experimento mental é o seguinte. Imagine um cenário hipotético aqui. Um judeu alexandrino, contemporâneo de Cristo, que desfruta da salvação nos moldes veterotestamentários. Ele é contemporâneo de Jesus, não sabe da sua existência, mas nutre fé em Yahvé. E, portanto, ele está sendo justificado conforme o contexto da antiga aliança. E aí esse judeu hipotético, ele, contemporâneo de Jesus, morre sem ouvir falar de Cristo. A pergunta é, será que ele seria condenado ou justificado?
E aí pode ser que o exclusivista diga, não, em caráter de exceção, Deus vai justificar esse judeu. Ok. Imagine que esse judeu ele teve um filho que também não conheceu Jesus e ele nutre a mesma fé do pai. Ele crê em Yahvé, mas não ouve falar de Jesus, porque nós não estamos nesse contexto em que as informações elas correm, né, de forma que você consegue saber de tudo ao mesmo tempo, e ele não sabe quem é Jesus. E nesse caso, como ficaria? Ah, não, aí não dá, né? Só o pai dele que foi salvo, ele não. Ou seja, quem é que pode arbitrar em quem vai ser salvo e quem não é? E outra pergunta. Se você diz que em caráter de exceção, esse primeiro judeu alexandrino foi salvo, por que que esse caráter de exceção não pode ser igualmente aplicado àqueles que morrerão sem ouvir falar de Jesus? Por que que nós queremos arbitrar tanto a respeito daqueles que Deus pode e não pode salvar? É a síndrome de Jonas, né? Nós queremos arbitrar quem vai ser salvo e quem não é. E nos esquecemos que esse Deus, conforme mencionado, é o Deus que quer salvar a todos. Todos serão salvos? Evidentemente que não. Cairíamos no universalismo, que é, né, uma heresia. E esse não é o nosso ponto aqui. Mas sempre tentando demonstrar isso. Mas se me permite, posso fazer uma citação aqui? Pode, claro que pode. Para reforçar aqui aquilo que eu estou dizendo. O professor Dr. Carlos Augusto Vailate, em uma entrevista a um blog chamado Esquina da Teologia Pentecostal, foi perguntado a respeito dos não evangelizados. E olha qual foi a resposta que ele deu. No que diz respeito aos povos não evangelizados, creio que Deus seria absolutamente injusto se utilizasse como critério para a salvação deles a fé em Cristo. Assim como seria injusto usar a fé em Cristo como critério de salvação para os bebês e os portadores de debilidades mentais. Deus poderia julgar e condenar de forma justa aqueles que não creram em Cristo, quando na verdade eles nunca ouviram falar de Cristo? Penso que não, diz o professor. Neste caso, creio que Romanos 1 e 2 talvez nos ajude a lançar maior luz sobre a questão. Segundo esses 2 capítulos da Bíblia, Deus julgará as pessoas de acordo com a informação autorrevelada dele que elas tiverem. Nesse caso, tais informações são oriundas de 2 fontes. A natureza, Romanos 1, e a consciência, Romanos 2, sendo o conjunto de ambas conhecida como revelação geral. Desse modo, entendo que mesmo nos lugares onde a mensagem do evangelho é desconhecida, a salvação seja possível a qualquer um que responda em fé à autorrevelação geral de Deus na natureza e na consciência. Em outras palavras, a fé em Cristo é o critério para a salvação daqueles que ouviram falar de Cristo e que podem responder à mensagem ouvida. A fé em Cristo não pode ser o critério para a salvação daqueles que nunca ouviram falar de Cristo e não podem responder à mensagem do Evangelho. Entretanto, para concluir, todos aqueles que vierem a ser salvos só o serão em razão da morte expiatória de Cristo, ainda que não tenham um conhecimento consciente desse fato. E talvez um exemplo mais claro se faça necessário aqui, diz o professor Vailate. A salvação no Antigo Testamento se dava da mesma forma como no Novo, ou seja, pela graça mediante a fé. Contudo, o conteúdo dessa fé era distinto em ambos os casos. Perdão. No Antigo Testamento, a salvação se dava pela fé em Yahvé, como eu bem declarei aqui, e no Novo, a salvação se dá pela fé em Cristo. Em resumo, eu diria que uma fé-resposta proporcionada pela graça divina é imprescindível para a salvação daqueles que podem responder em fé, mas não é necessária para aqueles que não podem responder dessa forma, por exemplo, bebês e portadores de deficiências mentais. Legal. Então, para que não diga, né, que o Kaique está defendendo aí uma heresia, eu faço coro com o querido professor e doutor Vailate, né, que é um exímio teólogo, dispensa comentários. E, ao que parece, pela resposta que ele dá quando perguntado aqui nesse blog, ele partilha deste mesmo entendimento, que é conhecido como inclusivismo evangélico, tá certo? E eu acho que é importante sempre deixar claro, gente, a ideia aqui não é desestimular missões, a ideia não é dizer que nós não precisamos nos envolver com a questão dos não evangelizados, nada disso. A ideia é apenas destacar que há um ponto de vista plausível quando se trata daqueles que provavelmente partirão desta vida sem ouvir o evangelho. Eles não estão completamente sem qualquer informação acerca de Deus. Por quê? Há uma autorrevelação de Deus na consciência e na natureza. Eu acho importante a gente deixar claro, então, Kaique, que não é porque a pessoa não ouviu que ela é inocente. Não, de forma alguma.
né, ela é pecadora, assim como qualquer outro indivíduo, seja alguém que habita o Brasil, seja alguém que habita uma parte remota da terra e nunca ouviu falar. É pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? A ideia da depravação total, ela é presente no inclusivismo, né? Todos carecem de salvação. Todos carecem de salvação. E o Espírito Santo, ele... aqui é o argumento de John Wesley. John Wesley também nutria um entendimento inclusivista, e é importante fazermos menção disso, porque alguém pode objetar o seguinte: bem, se um não evangelizado pode ser salvo sem ouvir falar de Cristo, presume-se uma salvação por obras. E não. Tudo começa em Deus. E aqui é a ideia da graça preveniente. A graça preveniente no arminianismo clássico defende que esta graça ela ilumina, convida e capacita, porém ela é operante no ato da pregação do evangelho. O arminianismo clássico. O arminianismo wesleyano entende a graça preveniente em outros termos. Entende que ela é antropológica, cosmológica e pneumatológica. Ou seja, essa graça ela se revela não apenas no ato da pregação, ela não é eventual, ela é perene, ela está sendo manifesta. Porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, e em que pese ele ter caído, ele ainda continua tendo essa imagem e semelhança, né, é o argumento de Wesley. No sentido pneumatológico, é porque o Espírito Santo ele está trabalhando no coração do pecador, a fim de convencê-lo dos seus pecados. E no sentido cosmológico, porque a revelação geral aponta para um Criador. Então Deus está se fazendo conhecido. Há uma manifestação dessa graça, chamando o pecador ao arrependimento. Então não tem nada de obra. A graça está possibilitando que o pecador se volte para Deus. Isso é importante ser dito, para que não caia na falácia do livre-arbítrio, que também foi condenada já nos primórdios da era cristã. A graça preveniente está sendo manifesta, chamando, iluminando e convidando o pecador ao arrependimento. Ok? Então é importante destacar isso também. Agora, Kaique, quando nós olhamos para Atos 10, por exemplo, na história de Cornélio, Sim. nós vemos ali um homem que buscava o Senhor, que orava 3 vezes ao dia. Então um anjo vem até ele, manda um recado da parte do Senhor para ele, que ele deveria chamar Pedro, para que Pedro viesse até ele, para que Pedro pudesse pregar acerca de Jesus a ele. Ainda que ele fosse um homem temente a Deus, esse texto não nos mostra que existe uma necessidade iminente de haver a proclamação de quem é Cristo, até mesmo para aquele que é temente a Deus, que era o caso de Cornélio? Então, o caso Cornélio é interessante, né? Ele é bem instigante. Sobre isso, John Piper, que é um exclusivista, ele tem até um livro chamado Jesus, o único caminho para Deus, mas ali ele aborda só o exclusivismo. Ele fala que, no caso Cornélio, nós temos a chamada busca extraordinária. Então, pelo fato de Cornélio ser, segundo o Piper, um entusiasta do Deus que se revela, por ser tem até um outro termo que me fugiu agora, mas a ideia do Piper é a seguinte: ele está buscando a Deus, mas ele não pode entrar num relacionamento de salvação porque ele precisa ouvir o evangelho, e é por isso que mandam chamar a Pedro. E aí ele aplica isso também, dizendo que é possível que hoje um não evangelizado seja salvo apenas nesses termos. Que ao olhar para a criação, ele deseje participar de um relacionamento salvífico, e se Deus assim perceber isso, mandará um missionário até a casa deste homem para que pregue o evangelho, porque ele precisa ouvir sobre Jesus. Isso é o que o Piper defende. Mas o Wesley, por exemplo, ele crê que Cornélio ele já desfrutava de salvação. Embora fosse um gentil, ele cria em Deus, ele dava esmolas, ele orava e Deus se agrada dele. Então há quem acredite que Cornélio era salvo e há quem acredite que não. Os inclusivistas geralmente partem do princípio que, pelo testemunho que é dado na Escritura a respeito de Cornélio, ele era. Bem, então por que Pedro vai lá pregar o evangelho? Por algumas razões. Primeiro que o livro de Atos deve ser considerado à luz do seu gênero literário. É um livro histórico do Novo Testamento, né? Então ali nós temos uma necessidade de demonstrar aos apóstolos que Deus ele inclui os gentios no plano histórico redentivo. Aliás, a crença do pentecostalismo clássico é que há um batismo no Espírito ali, né, e Pedro
ele fica impactado com isso. Então, essa é a proposta de Atos. Evidenciar, haja vista que é um livro histórico, o plano histórico redentivo. Mas não que Cornélio não fosse, porque se ele morresse antes de Pedro chegar, possivelmente desfrutaria de salvação nos moldes do Antigo Testamento. O que mais precisaria para que Cornélio fosse salvo? Porque se nós dissermos assim, ele precisava crer em Jesus, senão ele não seria. Então ninguém antes de Cornélio, nenhum gentil antes de Cornélio foi salvo por crer em Deus? Cornélio cria. E nós temos exemplos de gentios que foram salvos no contexto da Velha Aliança. Ruth, Raabe. Então nós temos gentios salvos e Cornélio é um gentil que crê em Deus. Se aquilo que ele crê não é suficiente para a salvação, a pergunta é, então ele precisa ouvir sobre Jesus, ok. Se Cornélio precisa ouvir sobre Jesus para ser salvo, então Ruth e Raabe também não foram salvas, porque eram gentílicas e não creram em Jesus. Por que que Pedro vai até lá? Primeiro, por essa questão, para evidenciar para os apóstolos e para os irmãos da igreja primitiva, né, sobretudo os judeus, a inclusão dos gentios no plano histórico redentivo, e também, aqui é o Sanders que defende isso, para anunciar a Cornélio quem é o Cristo que o salvou, e para que a partir daí ele desfrute das bênçãos da vida cristã. Né? Tem aquela diferenciação que é feita entre crente e cristão. Crente é todo aquele que é salvo por crer em Yahvé. O cristão, diferente disso, é alguém que é salvo por crer em Cristo e, consequentemente, desfruta das benesses da vida cristã, né? Dos benefícios do que ocorre de Pentecostes em diante. Então Pedro vai, ele anuncia Jesus Cristo, nós temos a descida do Espírito Santo, toda a sua casa participa disso. Então, o caso Cornélio, eu tenho entendido dessa forma, né, que ele já desfrutava de salvação. De salvação. Sim. A gente vê um movimento poderoso de Deus, porque Deus enviar um anjo a alguém não era algo comum. Nós vemos Deus mandando um anjo para Daniel, mandando um anjo para Maria, para algo que era muito grandioso, que Deus realmente queria que fosse comunicado. Então, assim, isso também não invalida a importância, a necessidade das pessoas ouvirem sim de Jesus. Exatamente, né? Exatamente. Até reforça aquilo que eu falei mais cedo sobre o engajamento missionário. Independentemente se você é inclusivista ou não, nós temos aí o Billy Graham, John Wesley, dois apaixonados por missões e por almas. Nutriam a crença inclusivista, mas isso em nenhum momento os impedia do engajamento e envolvimento missionário. Uma coisa não anula a outra. E é o que eu destaquei, é importante para que eles entendam no que consiste o cristianismo e as bênçãos oriundas disso, né? Para que realmente, como o Diogo bem destacou, entendam a importância de, a partir de agora, caminhar o caminho da cruz, né? Negar a si mesmo e por aí vai. E às vezes as pessoas que estão ouvindo não imaginam que existam pessoas no mundo que nunca ouviram o evangelho. Nós, por exemplo, temos um trabalho em País da Janela 1040. Sim. E nós já estivemos lá. E nós vemos que existem muitas pessoas que não sabem que é o Deus de Israel, quem é Jesus Cristo. Isso é uma realidade que existe e é uma boa parte ainda da população mundial. Verdade, isso é fato. Inclusive, se nós considerarmos todas as pessoas que passaram pela Terra, o número daqueles que não ouviram é muito maior do que aqueles que ouviram. Sim. E nesse sentido, se não há esperança para quem nunca ouviu, nós teremos muito mais pessoas condenadas do que salvas. Mas eu volto aqui a pontuar o seguinte, talvez alguém esteja assistindo e pensando, né, poxa, mas qual que é a ideia do Kaique, qual que é a proposta? É apenas uma leitura que eu faço das Escrituras e percebo que é possível que alguém sim desfrute de salvação. Eu sei que é difícil isso acontecer. É difícil, né? Vocês tiveram um contato direto com pessoas que não têm acesso ao Evangelho, que não têm acesso a um exemplar da Escritura. E, no que eles creem? Não sei, né? Eu não consigo discernir e acessar o coração, o entendimento dessas pessoas. Mas entre os milhares de não evangelizados, é possível que algumas poucas pessoas se voltem para Deus? Eu acredito que sim. Né? Então eu faço parte daquele grupo que eu mencionei anteriormente, que são os pessimistas. Os pessimistas. Eu não sou aquele cara que diz isso vai ocorrer numa grande escala, porque, como eu destaquei, eu trabalho com evangelização e eu sei como é. As pessoas resistem de forma deliberada. Né? Então, nesse caso, pode ocorrer que um número pequeno
de pessoas recebam o Deus que se faz conhecido, mas ainda assim, se nós tivermos pelo menos uma, como eu falei, a proposta do livro, né, é possível ser salvo sem conhecer Jesus, nós teríamos um sim como resposta. Se tiver pelo menos uma, a resposta é sim. Né? Agora, quando nós entramos no destino dos inocentes não evangelizados, que aqui nós também temos essa questão da idade da inocência, das pessoas com problemas mentais, que não conseguem responder o sim para Jesus. Isso também nós podemos estender aos povos não evangelizados. Então, ali existem os inocentes no povo não evangelizado que também será salvo? É interessante essa questão, porque é o seguinte. Inclusive, os exclusivistas, eu citaria John Piper, ele crê no seu livro Jesus, o único caminho para Deus, salvo engano, na página 58, nota de rodapé 6, que as crianças e os mentalmente incapazes são justificados a despeito da sua incapacidade de responder de forma positiva o convite à salvação. Ora, se ele crê que todas as crianças e os mentalmente incapazes serão salvas, significa que entre os não evangelizados, aqueles que nasceram com alguma incapacidade mental ou que são crianças até antes de atingir a idade da razão, serão justificados. E aí a questão que eu coloco é, poxa vida, será que Deus ama mais as crianças não evangelizadas do que os adultos não evangelizados? E a consequência fatal que chegamos, com todo respeito aqui, é a seguinte: seria melhor que uma criança morresse antes de atingir a idade da razão, porque pelo menos seria salva eternamente, do que atingir a idade da razão, não chegar nenhum missionário e ela ser condenada eternamente. Sim. Essa é a conclusão lógica em que nós chegamos. Então tem aqui um inclusivismo pontual por parte dos exclusivistas, pelo menos com relação a esses dois grupos, que são as crianças e os mentalmente incapazes. Então sim, entre os não evangelizados, quem crê que até mesmo eles desfrutam de salvação. Mas você percebe a conclusão lógica dessa ideia? Se a criança morre antes da idade da razão entre os não evangelizados, Deus vai salvar. Mas se ela atinge a idade da razão, aí não tem jeito. A gente tem um outro problema dentro disso também, né? Qual é a idade da razão? Aí, exatamente. Não tem como asseverar, né? Acho que nem a psicologia é capaz de dizer com exatidão. Mas, de qualquer forma, acaba sendo um problema difícil de lidar. Mas os exclusivistas, eles trabalham muito com a perspectiva de que Deus não é obrigado a salvar ninguém. E quem ele salva está no lucro, né? Então eles vão aderir a esse argumento teológico da depravação total e da eleição incondicional. Deus se depara com a totalidade da humanidade caída e ele decide soberanamente eleger alguns em detrimento de outros. E nesse sentido, ele não tem obrigação de salvar ninguém. Para o exclusivista isso é tranquilo, né? Isso é tranquilo. Eles não perdem o sono com isso. Afinal de contas, se houver um engajamento missionário e eles ouvirem, receberem, ok. Se isso não ocorrer, infelizmente, eles estarão perdidos. Tem uma perspectiva que é bem curiosa, eu acho ela bem engenhosa, que é a perspectiva do molinismo, do conhecimento médio. William Lane Craig ele diz isso, que Deus, por conhecer todas as coisas de forma minuciosa e exaustiva, ele sabe muito bem quem são aqueles que, caso ouvissem falar de Jesus Cristo, receberiam, o aceitariam, e também sabe quais são aqueles que o rejeitariam. Então Deus organiza o cosmos de tal forma que aqueles que não serão alcançados estão lá porque mesmo se ouvissem, jamais aceitariam. Ou seja, Deus não está sendo injusto de forma alguma, porque ele sabe que aquele lá nas partes mais remotas, mesmo que ouvisse, jamais creria. Então o mundo foi arquitetado dessa forma. Eu acho que é uma perspectiva engenhosa, né? Procura responder ao problema. Mas ainda assim, acredito que o inclusivismo ele seja um pouco mais consistente, né? Eu acho que ele está mais atrelado ao caráter justo, amoroso e bondoso de Deus. A graça de Deus. A graça, Eu acho que essa ideia exclusivista ela restringe um pouco o agir de Deus. E Deus, como o Diogo bem destacou no início, ele
é soberano, ele tem os seus meios e ele pode muito bem salvar, né, aqueles... É a sua multiforma de agir também. Isso, na sua multiforme graça, Deus pode muito bem se revelar aos que não foram evangelizados. Kaique, eu posso te dar uma apertada aqui com uma pergunta sobre o Antigo Testamento, nessa questão de exclusivismo? Pode. Kaique, Só não garanto a resposta. se nós olharmos para o Antigo Testamento, para o Velho Testamento, e vendo Deus escolhendo um homem como Abraão, e a partir desse homem formando um povo, nós não podemos enxergar o exclusivismo no Antigo Testamento? Então, sobre isso, eu penso o seguinte. Vou trabalhar um pouco aqui a resposta. Deus sabe que Adão e Eva farão mau uso do seu livre-arbítrio, eles vão cair e toda a humanidade estará em ruína. E claro, Jesus Cristo não é o plano B de Deus. O Cordeiro foi imolado antes da fundação ou desde a fundação do mundo. O plano está arquitetado na esfera da eternidade, ele precisa vir à existência. E para isso, Deus, né, dentro daquilo que Deus estabeleceu como plano histórico redentivo, ele precisa que Jesus Cristo seja oriundo de um povo, que ele venha nascer, o Jesus homem, né? Ele precisa disso. Então Deus, ele precisa também escolher um povo por meio do qual Jesus Cristo virá. E nesse sentido, de forma soberana, de forma deliberada, ele escolhe Abraão para isso. Ao meu ver, é uma eleição incondicional para o serviço, Tá. diferente de uma eleição incondicional para a salvação. Deus escolhe Abraão para que por meio dele venha o Messias. Então, eu acho que não seria uma tensão, porque não envolve, ao meu ver, um aspecto soteriológico. É uma eleição incondicional para o serviço. E aí é só olhar o Antigo Testamento que nós vamos ver. Abraão, Isaac, Jacó e por aí vai até vir o Messias que se revela no contexto neotestamentário. Então, né, é uma eleição exclusiva? Sim, Deus precisa escolher um e não outro. Não tem como ele escolher 2, 3, 4, 5, 6 povos para o serviço. É um povo. E Eu amei Jacó e rejeitei Esaú. Exato. A minha interpretação, inclusive, desse texto é uma eleição para o serviço. Eu não vejo ali Romanos 9, evidentemente, a interpretação tipicamente arminiana é que é uma eleição não de indivíduos incondicionalmente para a salvação, mas sim para o serviço. Por meio dele virá o Messias. Deus decidiu que assim fosse. Então, eu penso dessa forma. No caso de Noé, seria para salvação, então. Então, no caso de Noé, é que Deus olha para a terra e ele acha um pouco ali uma reserva de justiça em Noé, naquele contexto em que há a depravação, em um contexto caótico e desordenado. Deus olha para Noé, acha graça e por meio dele ele vai poupá-los, né, da destruição que virá e dar continuidade ao plano histórico redentivo, que culmina em Abraão e, consequentemente, até a vinda de Jesus Cristo. Ali é tanto para o serviço, né, que é para poupá-los e a partir dali virá Abraão, mas também, claramente, Noé é um exemplo de fidelidade a Deus em um contexto corrompido. Então, implica, sim, em salvação, pelo menos no caso de Noé. E Abraão também, né? Abraão, evidentemente, faz parte da galeria dos heróis da fé. Ele creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Mas, respondendo especificamente à questão levantada pelo Diogo, vejo como uma eleição para o serviço, né, por meio do qual viria o Messias. Agora, é claro que a gente trabalha tudo muito no campo da subjetividade, como a gente conversou, né? Sim. Na questão da salvação das pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Mas nós cremos, eu também creio, dando minha opinião aqui, claro, que é possível, sim, que uma pessoa seja salva sem ouvir Jesus. Mas isso não deixa o evangelho soft, porque as pessoas podem ouvir isso e pensar, poxa, então, para que eu tenho que me esforçar para que as pessoas conheçam Cristo? Para que eu tenho que evangelizar nas ruas da minha cidade? Para que eu tenho que ser enviado para uma missão longe, num país fechado? Não seria necessário, então. Inclusive, o pessoal sempre brinca, né, que nesse caso o evangelho seria más novas. E não, são boas novas, é necessário pelas razões que nós já falamos aqui. Mas, olha só que interessante, o inclusivismo não é uma válvula de escape para as crenças monoteístas que rejeitam Jesus. Então, por exemplo, um islâmico, ele crê, ele tem uma crença monoteísta, mas rejeita Jesus.
toda crença monoteísta, sem entrar no mérito de quais são elas, aqui os nossos telespectadores são inteligentes e estão entendendo o que nós estamos falando, crê em Deus, mas rejeita Jesus, condenação eterna. Sim. Nós estamos trabalhando aqueles que não conhecem Jesus. Que não tiveram oportunidade de conhecer. Isso aí é totalmente diferente. Então você tem que pregar o evangelho aqui no Brasil, sim. Tem que estar envolvido com evangelização, com missão urbana, com missão transcultural. Missão se faz orando, indo e contribuindo. Né? Isso não nos exime de forma alguma. Por que missões? Para que o Cordeiro, aqui são palavras daqueles 2 jovens moravianos que se doaram como escravos para evangelizar outros escravos que jamais ouviriam sobre Jesus. Eles declararam o seguinte, quando estavam partindo, né, para aquela ilha. Para que o Cordeiro, perguntaram, por que vocês estão indo? Eles gritaram, para que o Cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício, através das nossas vidas. É por isso que nós estamos indo, e é por isso que nós também devemos ir. Tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aqui não anula de forma nenhuma as missões. Isso aqui é um pensamento teológico. Né? É perfeito o entendimento inclusivista? De forma nenhuma. O exclusivismo também é perfeito? Também não. Nenhuma teologia, quando se trata de aspectos secundários, é perfeita. Óbvio que não, né? Nós até conversávamos aqui nos bastidores que aquilo que é essencial, nós escrevemos a caneta. Mas aquilo que é secundário e que, portanto, é discutível, nós escrevemos a lápis. E é importante que concordemos no que é essencial e no que não é essencial, que nós possamos realmente discordar, pensar, discutir, né? Mas é importante dizer que essa perspectiva, ela não é heterodoxa, né? O nome bonito que se dá para heresia. Não sabia. É heterodoxa? É ortodoxia. Ah, tá. Exatamente. Vivendo e aprendendo. E é algo até mesmo que nós também não podemos bater o martelo, porque não tem nenhum texto claro na Bíblia que diga assim, Jesus dizendo, olha, aqueles que não ouvirem falar de mim, eu vou dar um jeito de salvar eles. Não tem, assim como também não tem do outro lado. Exatamente. Um dizendo, se não ouvir sobre Jesus, estará irremediavelmente perdido. É claro que tem uns textos, né? Sim. João 3,16, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Atos 4,12. Tem alguns textos que o exclusivista diz, esse texto é claro, é um texto-chave. Mas, ao meu ver, esses são textos que, 2 pontos, eles falam do fato de que Jesus é base ontológica, ou seja, a salvação ela é exclusivamente por meio de Cristo, no sentido de que ele provisiona através do sacrifício vicário, essa é a verdade. E, em segundo lugar, sempre que essas expressões aparecem, são para pessoas que têm condições de responder. Ou seja, como se eu chegasse aqui e dissesse, Hugo, Diogo, a salvação, para que vocês sejam salvos, vocês precisam crer em Cristo. Eu estou pregando para vocês. E é claro que vocês precisam crer. Então, esses textos que aparecem, evidentemente, sempre são em contextos em que os ouvintes imediatos possuem condições de exercer fé em Jesus. Fé em Jesus. Só que nada falam esses textos sobre os não evangelizados. Por isso que esse é um tema que nós trabalhamos a partir de uma construção teológica. Porque se alguém disser assim, não tem um texto prova, então eu não aceito. Ok. Uma doutrina muito cara a nós cristãos, que é a doutrina da Santíssima Trindade, não tem um texto prova. Sim. Ela é baseada no quê? Numa construção teológica. É verdade. Mas não é verdade? Então, é importante dizer isso. Não tem um texto chave, não tem um texto prova, é toda uma construção que nós fazemos, considerando as implicações soteriológicas, ramartiológicas, teontológicas e por aí vai. Agora, Kaique, quem lê esse livro aí, ele vai se tornar, então, um inclusivista ou não? O leitor, ele perceberá, eu trabalho nele, né, neste livro, as 2 perspectivas que são as mais ortodoxas, eu diria. Por quê? Numa outra ocasião, escrevendo sobre esse assunto, eu apresentei pluralismo religioso, evangelismo pós-morte e universalismo, que são 3 outras perspectivas que tratam da questão. E, evidentemente, essas 3 elas não são ortodoxas. Das 2 que mais se destacam, inclusivismo e exclusivismo. E nesta obra você terá acesso a um material introdutório, claro, porque essa é a proposta, mas perceberá que o autor ele endossa ligeiramente o inclusivismo, né? Porque particularmente eu acredito que seja mais consistente
pelas poucas razões que eu procurei demonstrar aqui, mas eu tenho certeza que ao ler o livro você vai entender um pouco melhor sobre essa questão. Se vai se tornar inclusivista ou não, eu não sei. Mas, enfim, não tem problema. Se você discordar, tá tudo certo. Você não será um herege por isso, assim como eu também não sou por discordar de você. Como que é? Heterodoxo. Você não é um heterodoxo. Bom, eu particularmente li o livro Sim. e é um assunto que eu penso, mas que eu nunca tinha imaginado assim de maneira mais profunda. Então eu acho que isso vai abrir a mente de quem lê Legal. para poder entender mais sobre isso, que é algo que a gente deveria pensar. Se Sim. nós amamos vidas e desejamos que as pessoas sejam alcançadas por Cristo, nós deveríamos pensar muito mais nisso, né? Verdade, com certeza. Eu acho que é um tema pertinente. Por quê? Primeiro, por que você deveria adquirir esse exemplar? Primeiro, porque trata do problema soteriológico do mal, né? Porfírio, que foi um crítico do cristianismo do terceiro século, ele perguntou exatamente isso. Aliás, eu fiz até uma anotação aqui, se vocês me permitem, Claro. porque é uma pergunta que eu acho que faz muito sentido. Que ele faz uma objeção a respeito dessa questão que vale a pena ser considerada. Olha a pergunta dele. Se Cristo se declara o caminho da salvação, a graça e a verdade, e afirma que só nele e só para as pessoas que creem nele está o caminho de volta para Deus, o que aconteceu com os homens que viveram nos muitos séculos antes de Cristo vir? O que então se tornou de uma multidão inumerável de almas que de modo algum era censurável, visto que ele, em quem só a fé salvadora pode ser exercida, ainda não favoreceu os homens com seu advento? Olha que pergunta interessante. Ou seja, como conciliar a difícil questão da singularidade e exclusividade de Cristo com o fato de que bilhões de pessoas não obtiveram acesso a tal verdade? Deus nada pôde fazer a esse respeito? Ora, não temos vários textos que demonstram o intento salvífico universal de Deus? A intenção salvífica universal, que é diferente do universalismo. Ou seja, como conciliar a ideia de que Deus estabeleceu um meio pelo qual o pecador seja alcançado e, portanto, salvo, que por sua vez é tão limitado e depende da boa vontade da igreja para comunicar tal boa nova? É uma questão inquietante. Envolve um dos subtópicos do clássico problema do mal, da teodiceia. Esse é o problema soteriológico do mal. Essa é a primeira razão pela qual devemos considerar. Em segundo lugar, porque se trata do incontável número de pessoas que morreram, outras tantas estão morrendo infelizmente, e ainda outras morrerão sem ouvir falar de Jesus. Essa é a segunda razão. Envolve o destino eterno de pessoas, né? Que têm uma alma, que têm valor, pessoas que Deus ama e por aí vai. E em terceiro lugar, porque em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, diz que nós devemos estar prontos para responder acerca da nossa esperança. E é natural que em algum momento alguém te pergunte sobre isso. Por mais que você não domine o tema, você saberá dar uma resposta aí minimamente plausível. Olha, existem duas perspectivas, o inclusivismo e o exclusivismo, onde cada uma crê dessa forma. Ou seja, vale a pena o investimento. Assunto espinhoso, pouco explorado e urgente. E eu li, inclusive, no seu livro, não sei se foi no seu livro ou se foi pesquisando agora para o podcast, que essa pergunta na academia, ela só não é mais difícil de ser tratada do que a origem do mal. Sim. Não sei se é no seu livro, eu li em algum lugar hoje pesquisando. Não, eu cito isso na Você introdução. cita isso, né? Eu acho que foi o Millard Erickson, salvo engano, que ele faz menção disso, né, professor universitário, e ele diz que essa questão ela sempre está presente. E de fato, eu acho que qualquer cristão em algum momento já perguntou do clássico índio, né? E o índio que nunca ouviu falar de Lá Jesus? na tribo, lá no Que é a nossa realidade aqui de povos não alcançados, né? Exatamente. Então eu acho que é uma pergunta que muitos fizeram, aqueles que não fizeram ainda certamente fará, e é inquietante, sem sombra de dúvidas. Por isso eu sugiro a leitura. Você vai ter um norte sobre o tema. Evidentemente a gente não trabalha de forma exaustiva e minuciosa, mas ainda assim vai instigá-lo a procurar saber um pouco mais sobre essa questão. Ótimo. Vamos incentivar, depois de toda essa explicação, Kaique,
Só falta a gente poder dar um incentivo para eles poderem comprar. O que você acha? Certo. Qual seria o incentivo? 10%, tá bom? Olha aí. Tá bom, não tá? Vocês que mandam. Olha, Entrando Tá semana de ótimo. Black Entrando semana de Friday aí Black agora. Friday aí, olha aí. Agora que ele tá indo ao ar agora na semana do início da Black Friday, aí começo de novembro, o Olha mês aí. da Black. Meu Deus. Não, sem contar que já é barato. Não, Já é eu tô vendo aqui, sabe quanto tá hoje no nosso site? 11,16. Ah, não. Meu Deus. Você não come nem um cachorro quente. Você não coloca 2 litros de gasolina no seu carro. Exato. Não compra Exatamente. nem um Cheetos. Verdade. É ruim, faz né? mal Faz ainda. mal, né? E ainda esse livro faz parte de uma série, que são mais 3 livros. Então você tem ali, ó, o livro do Kaique, o livro do Marcelo Berti, do Gutierre Siqueira, que tratam sobre assuntos diferentes. Os 3 livros por R$ 30,81. Antes que a pessoa quiser levar o kit ainda com mais os seus 2 parceiros aí, Olha aí. é muito barato. Não, os 3 saem mais barato que um Big Mac. Exatamente. Muito mais. Vai alimentar muito mais. Olha aí. Então, ó, Exatamente. vamos fazer mais uma coisa para eles, então. Vocês merecem, amigos. Olha aí. O livro do Kaique para você levar para casa nos próximos 30 dias. Vamos dar aqui para você uma colher de chá. Estamos aqui de estúdio novo. Todos estamos animados. Coração bondoso. Na verdade, nosso coração é bondoso, né, Diogo? Então, vamos dar mais 10% de desconto para você levar aí o livro para casa e já aproveita o frete e compra mais 2 aí. Pronto. Para você dar de presente para alguém aí. Já, ó, final de ano já. Embrulhe o livro e dá de presente, para que as pessoas fiquem mais por dentro desse assunto tão importante. Beleza, amigo? E ainda... QR Code na tela aí, Gabriel. Pessoal, 10% de desconto, aproveita. Nós estamos falando de um livro de 78 páginas. Nós sabemos que o brasileiro, infelizmente, ele não tem o hábito da leitura como deveria. Então você, ainda que você, eu tenho dificuldade de ler, 78 páginas para você ler é muito fácil. Então, assim, não vai nem... A sua dificuldade de leitura nem vai contar nesse caso e vai te abrir a mente para um assunto tão importante, tá bom? E a proposta da coleção é ser acessível Sim. em todos os aspectos. O valor de investimento, ele é curto, então 78 páginas, e também numa linguagem extremamente acessível, né? Você vai compreender de forma muito tranquila o conteúdo deste texto. Kaique, quem quiser te encontrar nas redes sociais, como faz? Kaique_Slumial. Então tá aí na tela. Kaique_Slumial. No Instagram, tá bom? Pergunta bônus, Hugo? Pergunta boa. Eu acho que eu sei que ele já falou aqui, mas vamos fazer a pergunta. Isso. Kaique, a gente nunca fala pergunta bônus antes, até para o convidado não ficar preocupado, ansioso, com uma pergunta muito difícil de responder. Sim. Mas essa você vai tirar de letra. Kaique, cenário apocalíptico, o mundo está acabando, você tem que sair correndo da sua casa, na sua mão está a sua Bíblia, você precisa colocar 2 livros na sua mochila, da sua biblioteca, para levar para esse novo tempo que está vindo aí na sua vida. Quais esses 2 livros que você levaria contigo? 2 livros não das escrituras. Não, tirando a Bíblia Bíblia. está na sua 2. mão já. Isso. Rapaz, essa pergunta foi mais difícil do que... Cara, eu nunca parei para pensar. Poxa vida, 2 livros apenas. Eu amo hermenêutica. Então, eu levaria a Tríade Hermenêutica, do Andreas Kostenberg, e levaria um livro mais devocional. Um livro que marcou bastante o início da minha conversão. Levaria Os Heróis da Fé. Então, esse equilíbrio. Muito bom. Um livro um pouco mais teológico e técnico e um pouco mais devocional, né? Porque você lê Os Heróis da Fé e você se inspira com a história desses homens de Deus. Seriam esses 2, assim, de bate-pronto. Muito bom. Tá aí. Tirou de letra. Maravilha. Kaique, quero te agradecer por esse tempo que nós passamos aqui. Foi 1h10, Gabriel? 1h14 discutindo sobre esse assunto. E foi uma bênção, porque enriqueceu muito a minha vida. E eu pude aprender muito. Tenho certeza que quem ouviu, quem está aqui, os meninos que estão aqui também, e quem ouviu esse podcast também sai muito enriquecido desse papo. Eu gostaria que você comentasse aí qual é a sua opinião.
que você acha disso? Você acha que as pessoas não evangelizadas serão salvas? Que elas não são salvas? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Depois o Kaique vai entrar aí nos comentários do podcast e vai poder responder para você as suas dúvidas também. Beleza, Kaique? Pode ser? Fico à disposição também nas minhas redes sociais, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar lá que eu respondo com certeza. Será um prazer. Pessoal, é isso. Mais o primeiro episódio aqui no Estúdio Novo. Foi uma alegria pra gente. Que Deus te abençoe. Obrigado por participar dos nossos conteúdos. Nós aqui sempre buscamos trazer conteúdos relevantes, também dar espaço para os autores de livros falarem sobre o livro, falarem sobre aquilo que tem sido escrito, colocarem as suas ideias aqui. Pra gente é uma bênção. A gente aprende muito aqui sentado. Como vocês estão aprendendo aí, a gente aprende muito aqui também. Então, valeu. Compartilha aí, curte, manda pra galera aí que você conhece, que vai nos ajudar muito, tá bom? E semana que vem nós estamos aqui de novo com um novo episódio. Deus te abençoe. Tchau, tchau.